Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Quero cumprimentar a todos, aos internautas que estão nos assistindo. Eu tenho o costume de estar sempre por trás das câmeras, não na frente delas. Não é fácil. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Miguel. Obrigado, viu, pastor, por essa oportunidade de estar aqui. Amém. Pastor Maurinho, meu amigo, muito obrigado, viu? Irmão Reinaldo, pastor Reinaldo, Deus abençoe. Amém. E a alegria, ela é tamanha, porque ver Deus realizar mais um sonho na minha vida. Deus tem falado comigo através, algumas vezes, irmãos, a respeito da palavra, e eu tenho tentado, de alguma forma, agradar a Deus, retribuir tudo que Ele tem feito por mim, cuidar de mim, cuidar da minha família, e acho que essa é uma maneira, adorando a Deus, pregando, falando da sua palavra. Quero agradecer também essa noite ao meu pastor, viu? Meu pastor está aqui, meu Deus, que honra ter o senhor aqui também, viu? Muito obrigado pela sua presença. Amém? Irmão, abra comigo a tua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16, verso 1. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 16 e o verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Parafraseando ainda esse texto, irmão, livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia tornarei a levantar a tenda caída de Davi, e repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da angústia. A igreja diz comigo, amém. Amado e querido irmão em Cristo Jesus, ao abrirmos a nossa Bíblia, no livro de 1 Crônicas, vemos uma das mais belas e lindas passagens bíblicas, a qual o Senhor deixou escrito, para que nos dias de hoje nós viéssemos fazer uma meditação da mesma. Bem verdade, irmãos, que quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro das Crônicas, e esse capítulo 16, e verso 1, a Bíblia vem nos relatar, a Bíblia vem nos falar a respeito de um sonho, de uma vontade de um rei, alguém que tinha sido constituído por Deus para sentar no trono. A Bíblia diz, irmãos, que a arca da aliança representava a presença de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus. Os irmãos aqui sabem, conhecem a respeito dessa arca, a respeito daquilo que Deus tinha dado ordenança para ela. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, que a arca ficava dentro do Santo dos Santos nos dias de Moisés. Nós compreendemos que a arca vem acompanhando o povo de Israel através dos anos. Através dos anos, a arca vem simbolizando a presença de Deus para o povo de Israel. A Bíblia diz que Israel entra num estado complicado, um estado difícil de aceitação diante de Deus. Ofni e Finéias, que estavam ocupando o lugar do seu pai Eli, sacerdote, dentro de Israel, não estavam conseguindo acompanhar aquilo que o seu pai lhe tinha ensinado. A Bíblia diz que Ofni e Finéias estavam errando, pecando diante de Deus, e Deus se irou contra Ofni, Deus se irou contra Finéias. Deus levanta um profeta, vai até Eli, seu pai, para corrigir Eli e a sua casa. A Bíblia diz que depois que Deus corrige a Eli, Deus levanta
os filisteus numa grande batalha, novamente para ir de encontro a Israel. Quando os filisteus se levantam contra Israel, a Bíblia diz que eles falaram: não tem problema, vamos se levantar mais uma vez e ir de encontro a esses filisteus. A Bíblia diz que o exército de Israel tinha mais de 36 mil homens de guerra, e eles vão para o embate, vão para a peleja, vão para a guerra. A Bíblia diz que logo no primeiro embate, mais de 4 mil homens de guerra de Israel caem perante os filisteus. Eles não conseguem entender o que estava acontecendo, eles não conseguem compreender o porquê que eles estavam perdendo, e aí eles têm uma ideia, uma brilhante ideia: vamos pegar a arca que simboliza a presença de Deus, ou seja, vamos levar agora Jeová para esta guerra, vamos levar Jeová para este embate. A Bíblia diz que pegam a arca, vão diante do exército filisteus. Chegando diante do exército filisteus, a Israel começa a dar gritos, gritos grandes, gritos altos, que o arraial filisteu começou a temer, dizendo: com certeza a presença de Deus chegou no meio de Israel, com certeza a presença de Deus, o Deus de Israel acabou de chegar naquele lugar. A Bíblia diz que até mesmo aquele barulho não chamou a atenção de Deus, e eu começo a entender que se o barulho não vier de dentro aqui essa noite, com certeza Jeová não vai escutar. Mas se você veio nessa noite aqui no intuito de adorar de algo que vem de dentro para fora, a presença de Deus vai chegar aí na tua vida. Você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Eu compreendo que os filisteus foram ao embate. Depois deles entrarem em guerra, a Bíblia diz que 32 mil homens de guerra perderam a sua vida do exército israelita. A arca de Deus, ela tinha sido tomada, a presença de Deus tinha sido retirada diante do povo israelita. Quando chega a notícia diante de Eli, a Bíblia diz que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, e ali naquele mesmo instante morre. A esposa de Ofni tem um filho dizendo: Icabode, o meu filho vai simbolizar que a presença de Deus foi embora, a glória de Deus não está mais presente dentro do arraial de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que a arca de Deus é levada aos dagonitas, filisteus, aqueles que adoravam a Dagon. A Bíblia diz que pegaram a arca, colocaram diante do templo de Dagon, dizendo: com certeza Dagon é maior do que Jeová, com certeza Dagon é mais forte do que Jeová, porque nos deu vitória nessa peleja, porque nos deu vitória nessa guerra. Eu sempre entendo, irmão, que muitas das vezes a grande bênção, a grande vitória, ela vem mascarada de derrota. O seu inimigo já está contando a vitória, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai sair desse momento que você está passando. Mas deixa eu te dizer um negócio: as grandes vitórias de Deus, elas vêm nos momentos mais difíceis da tua vida. É quando você acha que não vai dar, é aí que Jeová se apresenta, é aí que Jeová chega diante de você. Logo compreendo, irmão, que a arca não pôde ficar dentro do templo de Dagon, porque a Bíblia diz que na segunda noite Dagon já tinha sido dilacerado. Jeová jogou para o chão e cortou tudo. Quando os filisteus olharam que a presença de Deus não podia ficar ali, porque a presença de Deus não pode ficar em qualquer lugar, a presença de Deus tem que estar na tua vida, a presença de Deus tem que estar na minha vida. E eles olharam falando: está trazendo enfermidade, está trazendo problema, vamos tirar a presença de Deus aqui do meio do arraial dos filisteus. A Bíblia diz que tiraram a presença e devolveram para os filisteus, devolveram para os israelitas. Quando a arca chega diante dos israelitas, que já não tinha mais uma liderança espiritual, porque Samuel estava começando a crescer ainda, não sabiam o que fazer com a arca. Me entristece muitas das vezes, irmãos, pessoas que não sabem fazer com a presença de Deus, não sabem entrar na presença de Deus, não sabem o que fazer com ela. Pegam a arca, mandam para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab durante um tempo muito grande. Samuel agora, ele unge a Saul. Saul foi um grande rei em Israel, começou bem, e o importante não é começar bem, o importante é terminar bem, não é verdade?
verdade? E Saul começou bem, mas terminou mal. Deus se ira contra Saul, dizendo: vou levantar outro rei em Israel. Pega o teu vaso, enche de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, Samuel. Dali eu vou escolher um que vai reinar sobre Israel e vai ser segundo o meu coração, cheio da minha presença. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele começa a olhar aqueles homens fortes, né? Abinadab, Samá, Eliabe, e Samuel já queria acabar logo com o seu trabalho, dizendo: com certeza é um desses daí que vai ser o rei de Israel. Mas o meu Deus, nessa noite, aqui nessa igreja, meu irmão, ele não olha para a aparência, não. Ele não olha para o seu grau de estudo, não. Ele não olha para o que você está passando. Ele está olhando para o teu coração, porque ele te conhece. Ele está olhando para dentro, se a adoração for verdadeira. Ah, meu Deus do céu, Deus vai descer aí para dar a resposta. Ando revias. Erecom de revias. A Bíblia diz, irmãos, que agora Israel tem um novo rei. Foi ungido sem reinado. Mas todos aqueles que acreditam na promessa de Deus sabem que primeiro vem a promessa, depois vem a bênção. Davi aceitou o seu reinado. Aceitou o seu reino sem reinado. E começa a andar na presença de Deus. E sabe quem anda na presença de Deus, irmãos? Ele faz a diferença, sabia? Quem anda na presença de Deus, irmãos, onde ele chega, ele faz a diferença. As pessoas começam a olhar para ele, ver que ele é diferente, ver que ele não age da mesma forma que os outros, ele trabalha de outra maneira. E Davi, ele fazia isso. Ele cuidava das coisas do seu pai, obedecia ao seu pai, fazia tudo o que o seu pai queria e ainda entregar marmita para os seus irmãos que estavam na guerra. Diz a Bíblia, irmãos, que um gigante filisteu, mais uma vez, vem de encontro a Israel. Saul estava desviado e agora o seu exército não tinha mais coragem de ir para aquela batalha. O Golias gritava todos os dias, batendo no seu peito: porventura não há homem em Israel para me enfrentar? Porventura não há ninguém que tenha presença aí para vir contra mim? E quando Davi olha, ele já pergunta: quem é esse circunciso que está falando contra o exército do meu Deus? Isso é presença, irmão. Não tem medo. Vai para cima. Encara os problemas. Não tem medo. E quando Davi olhou Golias, ele não viu Golias. Ele já viu a presença, que a presença de Deus ia fazer na sua vida. É uma grande vitória. Eu entendo. Eu compreendo que muitas das vezes é difícil. É difícil a gente irmos para cima do gigante. Mas você tem que acreditar no seu Deus. Você tem que saber que o seu Deus pode te dar a vitória. Quantos crentes não acreditam mais em vitória? Fracassados espiritual, entristecidos, cabisbaixos. Olha, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu sou pai de 7 filhas mulher. Aqui na frente, aqui a maioria é minha filha. Tem mais um pouco ali atrás. Ali está minha esposa, graças a Deus. Quando Deus falou assim: vem para a igreja, eu vim. Quando Deus falou assim: você vai pregar, eu não acreditava. Sempre trabalhei em 2, 3 empregos para sustentar a minha família, irmão. Sempre trabalhei em 2, 3 empregos, sempre foi assim. E Deus falou: vou te tirar de um, tu vai ficar só em um, porque eu quero que você vai pregar a minha palavra. Você não acredita nisso. Você fala: Senhor, como é que eu vou sustentar essa tão grande família com apenas um emprego, Deus? Como é que eu vou fazer isso? Nem profissão eu tinha ainda, irmão. Trabalhava numa banca de jornal, as pessoas sabiam que eu tinha muito filho, o cara da tarde faltava, eu entrava de manhã, ficava até de tarde. Aí o cara da noite sabia que o da tarde faltava à noite, eu ficava 24 horas, aparecia no outro dia na minha casa. Mas Deus falou assim: vou te tirar, e você vai pregar. Quando eu falei assim: Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Ele falou assim: tá bom, eu vou tirar do que você ganha mais, e a partir de hoje você fica no que você ganha menos, mas não vai faltar nada na tua casa, porque eu sou Deus. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, caia por terra esse gigante. Passaram-se 12 anos, uma já casou, dezembro eu vou ser avô, está ali. Outra também já está encaminhada ali, logo já casa. E assim Deus tem dado vitória. A Bíblia diz, irmãos, que agora Davi assume o seu reinado depois de ter vencido Golias. Golias já caiu por terra.
E Davi agora assume o seu reinado. Saul já é morto. E Davi está diante de Israel. Quando Davi está diante de Israel, Davi sente a falta de alguma coisa, que era a presença de Deus. E ele fala, com certeza, vamos trazer a arca de volta para a cidade de Davi em Israel. Davi reúne todo o povo dizendo, eu quero trazer a arca de volta. Eu quero que a arca seja colocada em Israel mais uma vez. Vamos atrás da arca. A Bíblia diz que Davi reuniu todo o povo, todo o seu exército, e desceu à casa de Abinadab. Chegou na casa de Abinadab, um lugar abençoado, porque onde está a presença, com certeza tem bênção. E quando Davi falou, vim buscar a arca, Abinadab falou, tudo bem, Davi. A Bíblia diz que Aiô e Uza, os seus 2 filhos, fazem carros de boi, dizendo, nós vamos pegar a arca, vamos colocar nesse carro, e esse carro vai levar a arca até Israel. Os irmãos aqui entendem, compreendem da Bíblia e sabem que a presença de Deus não é para ser levada de qualquer maneira. A arca de Deus tinha sido dada uma ordem, que com certeza aquela arca só poderia ser levada nos ombros dos levitas. Eles tiveram uma boa intenção. Eles acharam que estavam fazendo a coisa certa. Mas tome cuidado, meu irmão, nem sempre o que você acha é. Fique com a Bíblia que ela vai te ensinar o meio correto, a maneira correta de agir. Tem muita gente levando a presença de Deus de qualquer jeito, achando que Deus está achando bom esse negócio. Tem muita gente levando a presença de Deus em carro de boi, achando que Deus está nesse negócio. Achando que essa vida que você está levando, que você ora apenas 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, está bom para você. Você achando que essa sua mania de querer que o culto acabe logo para você ir para sua casa, ligar sua televisão de LCD, de plasma, com o seu Blu-ray, ela está te trazendo algo melhor para a tua vida. A presença de Deus, ela não é levada dessa maneira, meu irmão. A presença de Deus é com o joelho no chão, é com a boca no pó. A presença de Deus é clamando, dizendo, Senhor, eu estou aqui. E todas as vezes daquele que tem a presença fala, Senhor, eu estou aqui, com certeza Deus responde, se você está aí, filho, eu estou contigo nesse negócio. É necessário nós cultivarmos a presença, levarmos a presença para dentro do nosso lar. Quantos já não tem mais o seu lugar dentro de casa de oração? Quantos já colocaram Jesus para fora do seu quarto? Quantos já falaram, não, aqui não dá, Senhor, porque eu comprei essa cama box, esse guarda-roupa, não dá para me orar aqui. Não dá para me orar na sala, porque na minha sala eu comprei esse estofamento novo. Senhor, eu vou pedir um negócio para o Senhor. Eu estou reformando a casa, fica do lado de fora, só um minutinho para mim acabar. Jesus com a porta na sua cara, dizendo, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei contigo. Quantos não têm colocado Jesus para dentro do seu lar? Quantos lar destruídos por causa da falta da presença de Deus dentro do lar? Tiraram a arca, irmão, esqueceram da arca. Esqueceram de buscar a Deus. Os Aioia acharam que levando a arca em carro de boi, irmão, estavam fazendo a coisa certa. Diz a Bíblia que a carroça passa por cima de uma pedra. Uza tentou segurar a arca e Deus fulminou Uza. Diz a Bíblia, irmãos, que Davi temeu. Davi teve medo, dizendo, com certeza não é isso que o Senhor quer. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer dessa maneira. E ficaram todos pasmados, pensando o que nós vamos fazer com esta arca. A Bíblia diz, irmãos, que um homem por nome Obed, que era da cidade de Edom, quando Obed olha que todos não têm coragem de chegar diante da arca, de pegar a arca, Obed sente algo diferente naquele negócio. E diz, com certeza, Davi, se você me der a responsabilidade, eu pego esta arca. Davi falou assim, já foi fulminado Uza, quer morrer também? Ele falou assim, não, Davi, eu tenho certeza que eu posso cuidar da presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi falou assim, é por conta e risco, pode pegar. A Bíblia diz que Obed, que era da cidade de Edom, ele não continua puxando a presença na carroça de boi. Flávio Josefo diz no livro A História dos Hebreus, que Obed, que era da cidade de Edom, pega a arca.
e começa a caminhar com a arca. Todos vão abrindo espaço. E Obed vai levando a arca. Obed vai levando a arca. Mas, irmão Júnior, está pesado, não tem problema não, eu vou levando a arca. Mas, irmão Júnior, está doendo, não tem problema não, eu continuo levando a arca. Mas eu tenho sofrido, não tem problema não, eu continuo levando a arca. É 4,5 quilômetros até a casa de Obed-Edom, mas ele continua levando a arca. Leva a tua arca, irmão, leva a presença de Deus. Está doendo, está chorando, mas leva! Continua com a presença. Tem a tua identidade. Não está aqui, irmão, é uma pena. Acho que não arrumou ninguém para trazer. Eu tenho uma avó que tem 94 anos. Orou 26 anos para Deus me salvar. Todos os dias começou uma campanha. Já faz mais de 40 anos. Ora às 3 às 5 da manhã para Deus salvar a família. Ela não está aqui. Mas eu sempre sento com ela e pergunto, vó, como era no seu tempo? Há mais de 50 anos que a senhora é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E ela fala, meu filho, no meu tempo, quando a gente entrava na igreja, a gente ajoelhava e começava a orar. Sentíamos a presença e ninguém conseguia ficar parado. Todo mundo começava a chorar. Todo mundo chorava porque a presença era uma coisa gloriosa. Mas, vó, e aí? Não, mas não tinha esse negócio. Quando nós começávamos a chorar, ninguém conseguia ficar parado. Levantávamos e todo mundo começávamos a falar em outras línguas. E mesmo tempo nós começávamos a dar lugar. Eu falei, vó, a senhora tem 94 anos. Ela falou assim, não mudou, meu filho. Todas as vezes que eu chego na igreja eu choro. Todas as vezes que é pregada a palavra eu pulo. Ela tem 94 anos, meu pastor está aqui. Sai no aviãozinho no meio da igreja correndo e voltando. Todo mundo correndo, vó, cuidado, cuidado, nada. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu não consigo ficar sem a presença. Amando révias. E todas as vezes que eu penso, vó, não estou aguentando, eu vou parar. Chego lá, vó, não estou aguentando, é muita coisa. Ela deixa de besteira, meu filho. Jesus nunca me abandonou em 50 anos. Não é você que tem 12 que ele vai te abandonar. Continua buscando a presença de Deus, que Deus vai te ajudar. Minha avó tem umas coisas engraçadas. Outro dia ela chegou para mim e falou assim, filho, eu vou fazer um voto. Eu falei, faça, avó. Quando chegou no culto à noite, ela estava pagando o voto. Eu falei, minha avó está gaga já. Falei, vó, a senhora falou que ia fazer o voto, a senhora já está pagando. Falou assim, tô, mas já aconteceu. Ela falou assim, não, mas se eu estou votando, eu sei que Deus vai fazer. Eu já estou pagando com antecedência, porque eu sei que Deus vai cumprir na minha vida. É assim. É crente que tem a presença, irmão. Diz a Bíblia que a arca foi para a casa de Obed. E chegando na casa de Obed, Obed colocou a arca na sala. Davi voltou para a cidade de Davi. E começou a pensar, entristecido. Flávio Joséfo diz que a arca ficou na sala de Obed. E quando Obed levantava, falava para a esposa, vou no banheiro. Quando ele ia, passava pela arca, ele olhava, ele não resistia. Quando ele passava pela arca, ele dobrava o seu joelho e começava a orar diante da presença de Deus. A sua esposa via que ele estava demorando. Quando ia chamar Obed, ela via Obed orando, ela não resistia, dobrava o seu joelho e começava a chorar na presença de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Obed escutavam barulho. Quando iam lá ver o que era, não resistiam, dobravam os seus joelhos na presença de Deus. Sabe qual é o resultado, irmãos? 3 meses a arca ficou na casa de Obed. E quando Davi desceu para buscar, a Bíblia diz que a casa de Obed estava abençoada. Quer ter a casa abençoada, irmão? Desliga a tua televisão um minuto. Para de querer que o culto acabe logo para você ir para casa assistir novela. Para com esse negócio, irmã. Deixa Deus falar no culto. E quando o culto acabar, não esquenta a cabeça não. Dobre o seu joelho e vai orar mais um pouquinho, dizendo, Senhor, acaba logo a novela das 8. E a Globo é tão inteligente que agora colocou a novela das 10h30, né? Novela das 11. Do horário que está no culto, para ninguém ir para a igreja. E quando você está em casa, para você não orar. Mas em nome de Jesus eu profetizo, porque eu já vi o meu pastor profetizar uma vez, que Deus vai queimar muita televisão aqui para o crente entrar na presença de Deus. Queima todas. Todas. E eu trabalho em televisão, mas a televisão que eu trabalho não se preocupa com o Ibope, não tem problema. A Bíblia diz, irmãos,
que Davi estava entristecido. E ele vai pedir conselho agora para os sacerdotes e para os levitas. E eles começam a dizer, olha Davi, há uma ordenança de que a arca do Senhor e a presença de Deus, ela tem que ser carregada pelos ombros dos levitas. Não é de qualquer maneira, Davi, não é de qualquer jeito. Davi se alegra, irmão, com aquilo que eles falaram. E ele chama todos os levitas, todos os sacerdotes, dizendo, vamos buscar a presença de Deus. E quando ele chega na casa de Obed, dizendo, Obed, viemos buscar a arca, viemos buscar a presença. Obed se entristeceu, mas ao mesmo tempo tinha que obedecer ao rei de Israel. Quando os levitas colocam as varas, colocam a presença nas costas, e começam a caminhar, Obed corre e diz, Davi, porventura, eu, um edomita, posso morar contigo? Posso ir para Israel? Porque eu não consigo ficar mais sem a presença de Deus. Eu não consigo. Quem experimenta não consegue, irmãos. Quem experimenta, eu não sei como é que pode experimentar a presença de Deus e sentir vontade de voltar para o mundo. Eu não consigo entender. Eu não consigo. 36 anos, Deus me salvou quando eu tinha 26. Corintiano da camisa 12, brigava com todo mundo, viajava atrás do time. Deixava minha mulher, que é tão bonita, sozinha em casa com as minhas 7 filhas, aparecia 3 dias depois. 3 dias depois. E aí um dia Jesus falou assim, eu te quero, mas cuida da tua família. Olha, irmão, que coisa linda, mulher, filho, meu Deus do céu. E como é que eu vou voltar para trás se Jesus me deu essa oportunidade? Como é que eu vou voltar para trás se Jesus tem cuidado de mim? Obed não conseguiu ficar sem a presença de Deus. E vai seguindo Davi. Davi vai seguindo com a arca. Todos estavam muito alegres. Davi chamou os músicos e falou, comecem a tocar as músicas. Comecem a tocar as harpas. Então os saltérios comecem a tocar. E começaram a tocar e todo mundo se alegrar. Quando foi chegando perto da cidade de Davi, Davi não conseguiu aguentar, irmão. A presença estava tão grande. O negócio estava tão gostoso, que Davi começou a entrar na cidade, e ele viu aquele negócio, o povo feliz, e o povo cantando, e o povo alegre, e olhava a presença de Deus, que quando Davi entrou na cidade, ele não aguentou. A primeira coisa que ele arrancou foi a coroa. Segundo que ele arrancou foi as vestes. Quando o povo começou a olhar, Davi estava no meio dançando, saltando, na presença de Deus. Tem crente aqui que salta na presença de Deus ainda? Tem crente aqui que salta na presença de Deus ainda? Tem crente aqui que sapateia na presença de Deus? Cadê? Levanta a mão comigo. Cadê? Tem crente aqui? Tem. Cadê você? Cadê? Eu trabalhando aqui na sede como cinegrafista. Um dia a irmã Mara chegou no meu ouvido e falou, irmão, como é que você consegue ser tão gelado? Lembra, irmã Mara? Porque eu ficava parado na câmera. Mal sabia ela que quando a câmera estava tremendo era porque eu não estava conseguindo segurar a presença de Deus. Mas eu tinha um compromisso. E esse compromisso tinha que ser cumprido. No jardim comercial e no jardim lilá. Eu não aguento. Quando começo a sentir a presença de Deus, meu pastor já sabe disso. Já começo a dar logo uma carreira no meio do corredor. Corro e volto para o corredor, dou glória, dou aleluia, pulo, sapateio, digo que Jesus é bom, porque foi assim que Ele me chamou. E aí qualquer igreja que eu vá, do setor 14, ou fora do 14, eu sou da mesma forma. Eu dou glória, dou aleluia, eu sapateio, eu pulo mesmo, porque Jeová me chamou assim. E Davi não aguentou, irmão. Sempre tem aqueles que ficam olhando, né? Mical estava na janela e estava olhando. Mical, quando olhou para Davi, falou, não precisa disso. Para que esse negócio? Isso é meninice. Olha que esquisitice. Olha que negócio é esse de ficar aí no meio do povo, plebeu, e aí ainda causando escândalo, sapateando. Meu irmão, deixa Davi saltar. É melhor ele saltando na igreja do que ele observando o Betseba. Deixa Davi dar lugar. Deixa Davi sapatear. Deixa Davi correr, meu irmão. Tem um hino aí que eu acho muito interessante. O rapaz falou que foi convidado para cantar. E quando ele começou, e o pregador pregou, e o pregador falou que esse negócio de pular, de correr, de saltar era meninice. E ele falou, meu Deus do céu, eu sou do reteté, e agora? E o pastor falou, canta agora. Ele falou, vou cantar o que aqui? O que eu posso cantar nesse lugar?
Se eu sou desse negócio, o cara acabou de me chamar de menino e Deus falou, levanta e canta. Tem que ser corajoso. Quando ele falou assim, agora pega na mão do pregador, ele pegou. E o pregador olhou para ele e falou assim, pregador, eu tenho que cantar um negócio aqui. Eu posso cantar? Ele falou assim, canta. É verdade mesmo, canto. Tá bom, então eu vou cantar. Ele falou assim, eu posso ser crente menino, mas eu não adultero. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo. Eu posso ser crente menino, então deixa eu adorar.